Vamos continuar ainda repercutindo esse caso desse jovem que acabou morrendo eletrocutado ontem após receber essa grande descarga elétrica, né, enquanto estava trabalhando em uma obra sem nenhum EPI, né, sem nenhum equipamento de proteção individual. Ele era pedreiro, fazia uma obra em uma residência. Nós vamos querer saber o seguinte: quando você vai fazer uma obra na sua casa e contrata pedreiros, eletricistas, encanadores, o dono do imóvel pode ser responsabilizado caso ocorra algum acidente? De quem é a responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos de segurança? O profissional autônomo precisa ter os seus próprios equipamentos de proteção, ou a pessoa que contratou o serviço deve fornecer a esse profissional? É o que a gente vai saber tudo agora, porque a repórter Carol Guiba está ao vivo nesse exato momento com o advogado trabalhista, Dr. Geraldo Carvalho, que vai tirar todas essas dúvidas para a gente. O que a gente quer saber, Carol, o dono do imóvel pode ser responsabilizado no caso desse acidente aí, né? Nós vemos outros casos de acidentes onde as pessoas, infelizmente, ficaram vivas, mas nesse caso o jovem não teve a mesma sorte e acabou morrendo. Pois é, infelizmente acabou morrendo, né, esse jovem tão novo, 20 anos, aí cheio de vida pela frente. E respondendo uma das suas perguntas, né, como aí a família falou que ele estava sem equipamento de segurança, nesse caso específico, que foi ele não era um empregado contratado dessa pessoa, ele estava ali fazendo, né, popularmente a gente fala, um bico. Então, nesse caso, como autônomo, quem teria que ter esse equipamento de segurança, segundo aqui o advogado Geraldo Carvalho, seria o próprio empregado. Se, caso contrário, é uma obra, é uma empresa que está contratando, aí a empresa tem sim que dar esse EPI, esse equipamento de proteção individual, para o trabalhador. Antes de falar com o doutor Geraldo, o Cícero Filho, que é superintendente regional do trabalho, ele deu uma palavrinha, ele lamentou a morte e gravou um vídeo para a gente. Dá uma olhadinha agora. Olá pessoal, em relação a esse lamentável episódio, essa tragédia que vitimou um jovem prestador de serviços no bairro do São Jorge, que veio a perder a sua vida vítima de um choque elétrico, inicialmente é fundamental que haja uma apuração mais detalhada, uma investigação mais apropriada para que possamos saber o que de fato aconteceu. Nesses casos, em regra, onde o contratante é uma pessoa física e o prestador de serviços também, a responsabilidade se dá no âmbito civil e não trabalhista. Mas, como disse, é fundamental uma maior apuração para, a partir daí, entendermos o que aconteceu e as devidas responsabilidades. Deixamos aqui a nossa solidariedade a familiares e amigos. Essa aí foi a palavra do superintendente regional do trabalho, né? Deixou aí suas condolências, lamentou a morte desse jovem, mas agora a gente vai saber. Essa responsabilização pela morte desse jovem caberia ao dono da casa? Muito boa tarde, a gente está com o advogado trabalhista Geraldo Carvalho. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, telespectadores da TV Pajuçara. Inicialmente, prestar a minha solidariedade à família, aos colegas, toda a classe trabalhadora que está sendo atingida por essa situação. E, de fato, é também uma situação que ela encontra alguns gravames. Ela fica mais grave à medida que era um trabalho autônomo, um trabalho certamente precário, que não havia assinatura de carteira de trabalho, mas também por isso não haveria previdência social. A família pode ficar, por exemplo, descoberta de uma pensão por morte, de uma própria indenização, se não fosse as circunstâncias específicas do caso. Mas respondendo à sua pergunta, vai depender do que realmente restar comprovado na instrução. O que a gente pode ter certeza, pelo que eu soube até aqui, é que, em sendo um trabalho autônomo, não vai ser o fato de ter sido um acidente de trabalho que vai tornar o dono da casa empregador. Ele, de fato, ele estava consumindo um serviço autônomo e ele não vai passar a ser o empregador daquele trabalhador. Agora, se pela circunstância que eventualmente esteja no caso, o dono da casa concorreu para que aquele acidente acontecesse, ele contribuiu para que o acidente ocorresse, seja por uma negligência, seja por um ato por exemplo, uma construção irregular que ele tenha colocado, ele estava, por exemplo,
fazendo um exemplo, a hipótese, um gato de energia que, pela forma que foi feita, deixou eletrizado uma parte que não era ordinariamente para estar, e aí ele tendo, dessa forma, concorrido para o acidente, ele não é um acidente que ele se responsabiliza porque é empregador. É um acidente que ele se responsabiliza porque fez isso. Porque fez, por exemplo, essa construção irregular. E aí, nesse caso, ele tendo contribuído com esse acidente, aí ele tem a responsabilidade civil, certo? É uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade subjetiva, que depende da conduta do dono da casa. E aí, como ele pode, nessa hipótese que eu aventei, ter, de alguma maneira, concorrido com o acidente, porque, pelo que eu soube e eu vi algumas notícias, o profissional, o trabalhador, ele estava num ambiente dentro ainda do imóvel que tinha eletricidade e um fio da Equatorial de alta tensão atravessando a construção. Então, me parece que, pelo menos a priori, se trata de uma construção totalmente irregular. E se assim o for, aquele que construiu de maneira irregular contribuiu para que um acidente, nesse caso fatal, ocorresse. E aí ele tem que se responsabilizar pela responsabilidade civil, pela responsabilidade do sujeito que errou e causou a morte de alguém, ainda assim um trabalhador. A questão dele ser trabalhador e ser um trabalhador autônomo apenas vai avocar a responsabilidade da Justiça do Trabalho. Por quê? Ainda que seja uma relação cível entre o dono da casa e aquele trabalhador autônomo, prestador de serviço autônomo, ela vai para a Justiça do Trabalho porque se trata de um trabalho autônomo e ela, apesar de ser autônomo, continua sendo trabalho. E a Justiça especializada para lidar, que conhece os ambientes de trabalho, os riscos ocupacionais, as atividades próprias do risco, é a Justiça do Trabalho. Aí a Emenda Constitucional 45, que entrou em vigor há alguns anos, ela traz para a Justiça do Trabalho essa competência de julgar, ainda que não se torne uma relação de emprego. Entende? Perfeito. Perfeito. Uma outra dúvida, né? Nesse caso, a construção estava irregular, pelo menos foi o que a Defesa Civil constatou essa manhã. O proprietário da casa, ele acabou construindo a casa de uma forma em que ficou muito próximo, inclusive, né, como até o senhor constatou, um fio passa por dentro dessa laje. Nesse caso, a Equatorial teria alguma responsabilidade por, de repente, não ter feito uma fiscalização antes? A Equatorial também se responsabiliza? Claro, eu compreendo que nessa circunstância que você está dizendo, certo? A gente vê, a responsabilidade civil, ela é um binômio. E ela pode acontecer como aquele que faz alguma coisa e gera um dano, ou aquele que se omite de fazer alguma coisa e, por causa dessa omissão, gera um dano. Esse caso teve a contribuição, pelo que está colocado, claro, as investigações vão apurar e esclarecer exatamente o que foi. Mas, pelo que a gente está ouvindo até então, se for dessa forma e ficar comprovado que foi dessa forma, o dono da casa pode ter contribuído com o acidente pelo que fez e fez uma construção irregular, e a Equatorial, que inclusive, em muitos casos, ela recebe dinheiro para fazer essa fiscalização. Ela coloca num custo altíssimo da energia. Então, ela deveria fazer essa fiscalização. O consumidor alagoano paga uma fortuna de energia. E dentre os custos que justificam esse aumento constante é porque tem muito gato e precisa fiscalizar, é porque tem muita construção irregular e precisa fiscalizar. E aí eles aumentam, então efetivamente eles precisam fiscalizar. E não o fazendo, eles entram nesse binômio da responsabilidade civil, que é aquele que por ação ou omissão causar dano a outro, precisa indenizá-lo. Entendeu? Aí ele cometeu um ilícito, seja no caso o dono da casa, por ter construído irregularmente, seja no caso a Equatorial, se ficar comprovado que faltou a fiscalização. Entendeu? Muito obrigada. Então é isso, né? Responsabilidade tanto do dono, como também, talvez, aí da Equatorial, como o doutor falou aqui, as investigações ainda estão em curso, então ainda dá para... Muitas águas vão rolar, o fato é que esse jovem, infelizmente, não volta, mas a família, sim, pode correr atrás de uma indenização. Wilson.
Muito bem, Carol. Obrigado, doutor Geraldo, também pelas informações precisas, didáticas, explicativas, inclusive, sobre tudo isso. Porque, por exemplo, nós vimos o prédio sendo feito ali, crescendo, os cabos de alta tensão já estavam no local. Vejam as imagens aqui, ó. Esses cabos de alta tensão já estavam no local. O prédio foi crescendo, se aproximando dele. Será que o dono do imóvel convidou ou chamou a Equatorial para retirar esse cabo, ou para afastar esse cabo, então, da construção? Tem toda essa discussão, toda uma investigação. O que é mais triste de tudo isso no final é que esse jovem acabou sendo a vítima e não volta mais. Os nossos sentimentos aos familiares. Obrigado, Carol. Obrigado, doutor Geraldo, mais uma vez, pelas suas informações, como sempre, brilhantes, para a gente poder entender. Então, se você está fazendo uma obra na sua casa, no seu apartamento, ou qualquer outro lugar, tenta fazer da melhor forma possível para que depois o que você acha que talvez seja barato, acabe saindo caro no final, inclusive com a perda de uma vida, não é?